Hoje eu quero abordar um tema muito importante. Quero falar sobre fake news, boatos e graça. Há um tempo atrás, antes das eleições, o Facebook divulgou uma nota anunciando algumas medidas para combater o fake news, ou seja, as notícias falsas. A fake news é algo tão perigoso que ela pode derrubar governos, doenças quase erradicadas podem voltar a ser epidemias e famílias inteiras podem ser destruídas. E a gente viu nessas eleições que boatos foram esparramados a respeito do candidato Bolsonaro. E uma coisa que eu fiquei estarrecida é que as pessoas não viram o plano de governo, não viu ele na presidência da República e tomaram uma antipatia gratuita pelo homem só pelas mentiras que foram publicadas no fake news. Então parece óbvio que boatos mentirosos são extremamente perigosos. No entanto, as pessoas continuam agindo como meninos e acreditando em tudo que é apresentado na rede social. A vida funciona na mesma dinâmica. Mas algumas pessoas parecem não compreender isso. Maldade ou inocência, eu não sei. Quero crer no meu coração que seja a segunda opção, inocência. Embora eu acho que o motivo seja mais por maldade. Mas infelizmente a primeira é uma causa muito mais provável. Então chegamos a um ponto onde a consciência de algumas pessoas está inerte. E lamento ter que dizer isso nesse tempo. O engraçado é que há 2000 anos, o homem que dividiu a história da humanidade, que antes e depois da sua existência, já debatia sobre isso. É só parar para pensar sobre a passagem bíblica onde Jesus condena os fariseus por prestarem atenção no cisco do olho do vizinho, ao invés de tirar a trave do seu próprio olho. Então pense nas inúmeras possibilidades da crítica que ele estava fazendo ali. Uma delas acredito que seja a respeito daqueles que se deleitam em espalhar boatos mentirosos sobre o seu próximo. Esse é um hábito terrível, mas que geralmente se camufla numa falsa preocupação pela conduta moral do outro. Na verdade, o fofoqueiro pouco se importa com isso. O que ele quer é tirar a atenção de si mesmo e de suas mazelas. Ele não passa de um sepulcro caiado. Outra referência a mais é uma dura crítica de Jesus aos fariseus. Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiados, pois estes se preocupava demasiadamente em passar uma imagem de santidade, quando na verdade o seu interior era podre e sem vida. Haverá vida em um sepulcro? Então por que caiaram sepulcro? Para melhorar sua imagem exterior. Isso, no entanto, não muda o que há dentro dele, morte, apenas o torna mais agradável aos olhos. E o interessante é que muitas pessoas são assim. Escondem demônios internos terríveis atrás de uma imagem impecável, muito bem construída, sustentada à custa do que for. Gastam mais tempo tentando convencer os outros de sua perfeição, que na verdade nem existe, do que trabalhando em suas mazelas interiores. E para tirar a atenção de si, sai por aí apontando o cisco nos olhos dos outros, quando os que têm traves enormes que os impede de ver muito bem. Se você se deleita em espalhar boatos, falar de pessoas que você mal conhece, tirar conclusões precipitadas ou aumentar a história que você ouviu sobre alguém, sinto informar, mas você é um sepulcro caiado de que Jesus falava. Você tem morte dentro de si e perde tempo demais vigiando a vida alheia, quando nós deveríamos cuidar da nossa alma. Quem cuida demais da vida dos outros não tem tempo de cuidar de si, porque cuidar de si demanda tempo e dedicação. Ser um ser humano admirável não vem de graça, há de se trabalhar muito em si mesmo. Deve ser por isso que quem adora uma fofoquinha nunca será grande, sempre será pequeno, incapaz de construir algo relevante, sempre observando aqueles que erram, sim, mas trabalham duro em seu caráter e errando que a gente se aprende. Ninguém aprende sem errar, é com nossos erros que nós devemos aprender. E uma coisa mais triste ainda de se ver é que
Tudo que vem à mídia, as pessoas compartilham sem nem procurar saber se é verdade. Quantas mentiras se lançaram aí a respeito de pessoas que no fundo, quando pesquisaram, no fundo que foram ver, eram mentiras, não era realidade. Então eu tenho aprendido que é melhor ser honesta do que perfeito. Eu preciso da graça todos os dias na minha vida, e isso me traz ao início de tudo a dependência do meu Pai. Nessa jornada eu vou vivendo mais leve, aprendendo a me perdoar, ter uma vida melhor todos os dias. Não me preocupo em fiscalizar a vida de ninguém, porque fazer a limpeza da minha alma já me consome muito tempo. Eu quero ser tão melhor amanhã do que sou hoje. E é por isso que dependo da graça de Deus todos os dias da minha vida. Sozinha é difícil demais. Mas sobre esta conversa toda, para e pensa um pouco comigo. Se eu te disser que é verdade, que tudo que você faz volta para você, que o mundo gira, que o que se planta se colhe, fala para mim, isso te conforta ou te apavora? Fica a dica.